Amém? Estão felizes? Amém? Jesus é lindo, não é? A presença do Espírito Santo é a melhor presença que nós temos nas nossas vidas. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, de poder compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Irmão, semana passada a gente deixou um QR Code ali. Vocês baixaram a imagem? Amém? Quem conseguiu fazer algo? A mesma atividade daquelas? Ninguém, irmãos? É difícil, não é? É um pouquinho difícil. Mas aquilo, irmãos, tem que ser a nossa vida. Então, se você não baixou ainda, após o culto, você vai ali estar baixando 7 passos para a sua prosperidade. E você vai ficar tinindo, né? Como eu falei semana passada, a respeito de uma vida cristã. Amém? Irmãos, a gente está ministrando, né? A respeito de jejum, sobre a presença de Deus. E eu vou dar sequência nisso que a gente tem feito. São alguns temas que a gente não está escolhendo, né? Simplesmente por escolher. Nós estamos edificando algo, nós estamos construindo algo a partir daquilo que a gente tem ouvido de Deus. Então, todos esses temas, todas essas ministrações, desde a escola dominical, desde as nossas conferências, tudo tem um porquê e um propósito. E o propósito de todas as coisas é glorificar a Deus aqui hoje, como Ele está sendo glorificado no céu. A igreja, ela existe com esse propósito. A igreja existe com o propósito de glorificar aquele que é o seu dono. E o seu dono é o Senhor Jesus Cristo, que a comprou com o seu precioso sangue. Então nós pertencemos a alguém, e esse alguém está por voltar. Amém, irmãos? Esse alguém está por voltar. E as nossas expectativas têm que estar pela volta dele. Pois é a razão de nós nos tornarmos cristãos. Se hoje nós nos tornamos cristãos, é porque nós queremos um dia nos encontrar com o primogênito dentre muitos irmãos, que é o Cristo, o primeiro, o único, o unigênito do Pai. E Ele nos deu esse privilégio de sermos hoje chamados filhos de Deus, por meio do seu sacrifício e ressurreição. E como a gente tem falado, irmãos, a gente está edificando algo a partir do que nós temos ouvido de Deus. A gente começou uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Logo após o Sermão do Monte, nós passamos para a oração e hoje a gente está começando a falar sobre o jejum. Então hoje a gente vai falar um pouco mais do jejum. E pode ser que você fique um pouco confuso, ou como posso dizer, não entendendo muito a respeito do jejum, porque às vezes nós somos ensinados de forma errada a jejuar. Porque quem nunca jejuou para receber algo de Deus? Mas se nós formos olhar para as Escrituras, esse não é o princípio do jejum. Essa não é a razão pela qual nós devemos jejuar. Quem nunca jejuou para uma porta ser aberta? Mas esse não é o princípio real pelo qual nós devemos jejuar. Mas por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não trabalha em troca. Com Deus não existe barganha. Eu faço para me receber. Mas por que, Romélio? Porque o de maior valor você já recebeu, que é Cristo na cruz. Não existe nada mais importante do que isso. Então a Cristo na cruz e a ressurreição dele já é suficiente para que eu e você venhamos ter uma vida que glorifique a Deus. Nós não precisamos de mais nada. Nós já temos o Cristo por nós. Então isso é tudo que Deus já nos deu de melhor. E que presente, né, irmãos? Dá o seu Filho.
em sacrifício por nós. Isso é a maior demonstração de amor. E quando Deus fez isso por nós, nós não éramos cristãos. Nós éramos ruins, irmãos, terríveis. Paulo chega a mencionar isso em Romanos capítulo 5, versículo 8. Quando fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se nós éramos pecadores, nós éramos por natureza inimigos de Deus. Então Deus demonstrou o seu amor para os seus inimigos. Como? Matando seu filho na cruz. Que amor é esse? Então nós precisamos agora dar uma resposta a esse amor. E qual é a resposta que o Senhor espera que nós venhamos dar? Uma vida que glorifique o seu filho aqui hoje, como o seu filho está sendo glorificado no céu. A igreja, ela tem que dar essa resposta. E o que é a igreja? A igreja não é uma instituição religiosa, a igreja ela é a família de Deus. E a família de Deus ela é composta de pessoas que são semelhantes ao seu filho. Romanos 8, 28 e 29. Então nós somos a família de Deus e nós somos compostos de pessoas que têm a característica do seu filho. E se nós temos a característica de Jesus, nós vamos andar semelhante a Jesus. Então aí isso vai abrir muitas coisas para nós entendermos a razão pela qual nós fazemos o que fazemos. Porque se nós fazemos o que fazemos da maneira errada, nós ainda não entendemos o que Deus está fazendo. Mas por quê? Porque Jesus só fazia o que ele viu o Pai fazer, João 5, 19. Então nós precisamos fazer os nossos olhos voltar para o Pai. Por quê? Porque o Pai está em constante movimentação. E movimentar é diferente de mudar. Deus não muda, Ele é imutável em sua natureza, mas Ele se move. Então Deus ele está em constante movimentação, fazendo o quê? Preparando um lugar. Para quê? Que a tua presença venha e repouse novamente neste lugar. Então Deus está querendo estabelecer isso. Por quê? Porque é céu e terra entrando em convergência, é céu e terra entrando em alinhamento. Então a presença de Deus ela é total no céu. Mas o Senhor deseja se derramar aqui como Ele já é derramado lá. Mas a forma de Deus se derramar aqui é por meio da sua igreja. Timóteo fala em suas cartas que é a baluarte da verdade. Paulo diz que é aquilo que Deus tinha escondido, o mistério de Deus que estava oculto, hoje se revelou. O que é esse mistério? Cristo em nós. É a esperança da glória, Colossenses capítulo 2. E o que é Cristo em nós? Cristo na igreja. Então nós hoje temos o papel de fazer com que terra e céu se reconciliem. Mas onde está isso nas Escrituras, Romero? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 em diante. Versículo 17 é o que nós gostamos muito de lembrar. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a partir do 19 diz que agora Deus nos deu o ministério da reconciliação. O que agora nós, igreja, podemos reconciliar o mundo com Deus. Por quê? Por meio do Espírito que está em nós. E que é o Espírito? O Espírito em Efésios diz que é o selo que nos garante que nós somos de Deus. Isso é a igreja. Mas a igreja não está completa. Mas por que não está completa? Porque o seu noivo não está aqui. Mas por quê? Porque uma noiva ela só está completa quando o seu noivo está presente. Então nós nunca vamos estar 100% felizes. Não é porque nós não temos a casa que nós amamos. Não deveria ser. Não é porque nós não temos o carro que nós ansiamos ter na garagem. Não é porque nós não temos os recursos que gostaríamos de ter na nossa conta bancária. Porque isso, irmãos, nunca vai te trazer a felicidade. Aquilo que nos traz felicidade, sabe o que é? É Cristo
presente dentro da sua casa, nos cômodos da sua casa. É Cristo presente na sua vida. Essa é a nossa maior felicidade. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Amém, irmãos? Essa é a vitória que você precisa, irmãos. Essa é a bênção que você precisa. O resto vai passar, mas Cristo permanece para todos sempre. Desde a eternidade à eternidade, Ele é Deus. A eternidade não é um lugar que você vai morar, a eternidade é o Cristo que você conhece. João capítulo 17, versículo 3. A eternidade é conhecer o Senhor, nós cantamos isso hoje. Mas como eu disse, nós vamos falar sobre jejum. E o que o jejum tem a ver com que Cristo? Porque o jejum é um grito de saudade. Mas aonde eu vejo isso nas Escrituras? Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 2, versículo 36. Lucas 2, 36. Amém? Aqui fala a respeito de uma mulher que estava jejuando por saudade. Diz assim, amém? Posso? Estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era da idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 80, irmãos. Então essa mulher, ela entrou assim, na viuvez, na faixa dos seus 20 anos. Mais ou menos. 22 anos estourando. Então ela era viúva de quase 84 anos de idade. Então há mais de 60 anos ela era viúva. E não se afastava do templo, servindo dia e noite, com jejum e oração. E vindo ela naquele momento também deu graças ao Senhor e falava dele a todos os que guardavam a redenção em Jerusalém. E havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galiléia para a sua própria cidade, Nazaré. Esse texto de Lucas 2 fala a respeito de 2 personagens, Simeão e Ana. A Bíblia diz que ambos estavam no templo. E qual é o propósito deles estarem no templo? Querendo ver o Senhor. Eles queriam ver a redenção. Entenda uma coisa. Eles não viram Cristo ressurreto. Eles não viram Cristo morto na cruz. Eles não viram Cristo fazendo milagres. Eles não viram Cristo andando sobre as águas. Eles viram Cristo recém-nascido. Mas mesmo assim, o anseio deles era por ver o Cristo, independente do que o Cristo tivesse feito. Mas eles já sabiam que o Cristo era tudo o que eles precisavam. Entenda uma coisa, Cristo é tudo que eu e você precisa, Ele não precisa fazer nada. Ali era o Cristo recém-nascido que dependia da sua mãe para poder limpar. Que dependia da sua mãe para poder dar seu alimento. Ali era o Cristo que precisava de ajuda em tudo, mas já era reconhecido por aqueles que esperavam por Ele. Nós precisamos criar dentro de nós essa expectativa por Jesus, independente do que Ele faça ou não nas nossas vidas. Independente se está dando tudo certo ou não, dentro de nós tem que estar um desejo. Eu preciso de Jesus aqui hoje. Aqui e agora. Não existe felicidade fora de Jesus. Não existe noiva completa sem o seu noivo. Então, se eu preciso de apoio para amar Cristo, eu ainda não o conheço, pois Cristo é tudo o que eu preciso. Se eu preciso de um suporte, de algo que Ele faça
Para que eu possa amá-lo, irmãos, eu não entendi o Evangelho. Porque o Evangelho não resume no que Deus faz. O Evangelho se resume em quem Jesus é. E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele vai voltar como um leão. Entenda isso, irmãos. Ele não vai voltar mansinho como um cordeiro. Ele vai voltar rugindo para agir com justiça. E nós precisamos estar preparados para esse encontro. Porque Ele não vai ser como Ele veio. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas agora Ele vai voltar para separar a sua igreja. Mas a sua igreja tem que estar preparada hoje, agora, para o encontro com Ele. Mas por quê? Porque você não sabe o seu dia. Você não sabe o amanhã, você não sabe daqui 10 minutos o que vai acontecer. Então se prepare hoje para encontrar com Ele. Ana, ela ficava diante do templo, orando e jejuando, para poder ver o Cristo que estava por vir. Então o jejum e a oração dela tinha um propósito: ver o Senhor. Por quê? Porque o jejum e a oração me faz ter conexão com o Pai. Me faz ter intimidade com o Pai. E se eu tenho intimidade com o Pai, eu não vou viver confuso nas questões da minha vida. Por quê? Porque um pai não deixa um filho confuso, deixa? Um pai não deixa um filho perdido, deixa? Então, se nós caminhamos por caminhos que ainda estão nos deixando confusos, é o momento de nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, porque o Senhor ninguém a confunde. O Senhor traz clareza em tudo que faz. O Senhor não nos deixa confundidos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia agora, em Mateus capítulo 9. Versículo 14. Amém? Diz assim: então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto ou estar tristes, enquanto o noivo ainda está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou para Jesus voltar? Mas me diga, qual foi a vez que você jejuou para uma porta abrir? Quantas vezes você jejuou para receber um benefício de Deus? Mas quantas vezes você jejuou para que Ele volte? Porque esse é o principal motivo do jejum. Essa é a razão de nós jejuarmos. Pode ainda jejuar quando os noivos estão? Não precisa jejuar. Naquele tempo não tinha necessidade deles jejuarem. Mas aqui Jesus diz: mas vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado. Atos capítulo 1 diz o quê? Que Jesus foi assunto aos céus. Então o noivo foi tirado. Então agora você tem que jejuar. Jejuar para a vitória. Jejuar para a bênção. Jejuar para a recompensa. Jejuar para a libertação. Jejuar por isso, por aquilo. Não estou dizendo, irmãos, que isso não possa ter jejum por essas coisas. Mas estou dizendo que esse não é o principal motivo do jejum.
O jejum é um grito de saudade. O meu noivo não está aqui. O meu amor não está aqui. O meu Senhor não está aqui. E eu não consigo viver sem o meu Senhor. O jejum é você não se conformar com o mundo sem Cristo. O jejum é você não se conformar com o ambiente que você está, se Cristo ainda não foi revelado nele. O jejum é você querer com que ele volte agora. Então o jejum está totalmente ligado à volta do Senhor. Então jejum e Maranata, que é a volta do Senhor, estão andando de mãos dadas. Por que Maranata? Porque Maranata é o grito, ora vem, Senhor Jesus. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que aquele que não grita, canta Maranata, ele é anátema. O que é anátema? Maldito. E o que isso quer dizer, irmão? Se eu não anseio pela volta dele, eu não sou dele. Mas por quê? Porque não tem sentido uma noiva sem seu noivo. Não tem sentido um cristão que não anseia pelo Cristo. Porque o Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é a revelação perfeita do Pai. Cristo é o sacrifício de Deus. Então nós precisamos ansiar por Jesus. Nós precisamos gritar a todo tempo que Cristo é tudo que precisamos. Mas, Romênio, Cristo não vai vir até que se cumpra tudo que as Escrituras dizem a seu respeito. Então, como é que eu faço para que Cristo volte? Pois a Bíblia diz que tem como nós apressarmos a sua volta. Lá no livro de 1 Pedro, ou 2 Pedro, se não me engano. Não são pessoas que apenas cantam sobre Ele, mas pessoas que apressam a sua volta. E como eu apresso a volta do Senhor? Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 8. Que está escrito que a noiva ela foi adornada com linho fino. E qual é esse linho fino? A Bíblia diz que são os atos de justiça dos seus santos. Então como é que eu apresso a volta do Senhor? Praticando justiça. Como é que eu apresso a volta do Senhor? Sendo o que Deus me chamou para ser. Me desenvolvendo naquilo que Deus me chamou para me desenvolver. Me tornando o que Deus já disse do que eu sou. E o que eu sou, Romero? Eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou isso, irmãos. Não é isso que Deus chamou você para ser. Deus chamou para você ser filho. Deus te chamou para ser filho. Deus não é pai de ministério, Deus é pai de família. Deus é pai de família, então seja filho. Anseie pela presença do Senhor. Viva de forma justa. Viva de forma digna. Porque assim, se nós vivemos dessa forma, nós vamos caminhar na medida que Deus está caminhando. Nós vamos andar na medida que Deus está andando. Mas por que, Romero? Porque Deus está em constante movimento. Ele não para. Deus não muda, mas Ele se move. Aí eu vou entender que quando eu me abstenho do alimento, eu estou deixando de me alimentar de um alimento físico, para mim poder alimentar da presença. Porque nas Escrituras você não vai ver ninguém jejuando e vivendo a sua vida normal. Todos que jejuaram nas Escrituras, no período que estava de jejum, estava em consagração diante de Deus. Por quê? Para não tirar o foco.
para não tirar as motivações erradas. Jesus, quando jejuou, ele foi para onde? Para o deserto, ficou 40 dias com o Senhor. Moisés, quando jejuou, ele ficou 40 dias no Sinai, com o Senhor. Elias, quando jejuou 40 dias, ele ficou com o Senhor. Davi, quando ele foi jejuar para que o seu filho fosse curado, ele ficou com quem? Com o Senhor. Todas as pessoas nas Escrituras que jejuavam, elas jejuavam e o período de jejum elas estavam com a presença. Então o jejum é quando eu me abstenho de um alimento físico, para eu me ter um alimento espiritual. E que alimento é esse? A presença de Deus. E quando eu começo a me alimentar da presença de Deus, eu vou começar a ter discernimento do que Deus está fazendo. Aí eu não vou caminhar segundo as minhas vontades, eu vou caminhar segundo o que o Pai está fazendo. Eu vou andar em concordância com o céu. Aí isso vai fazer nós nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Porque, como eu já disse, Jesus só fazia o que ele viu o Pai fazer. Por quê? Porque assim, irmãos. Aí eu vou entender aquilo que está em Isaías capítulo 58, que fala do verdadeiro jejum. Porque ali as pessoas falam, Isaías aí começa a relatar em 58, que as pessoas começavam a jejuar, buscando seus próprios benefícios, interesses. Mas aí o Senhor, usando Isaías, diz assim: do que adianta você jejuar, se o seu irmão está com fome? Do que adianta você jejuar, se o seu irmão está sem teto? Do que adianta você jejuar, se o seu irmão está com frio? Do que adianta você fazer só por você, se você não está conseguindo enxergar o seu irmão do seu lado? Mas por quê? Porque se eu jejuo para benefício próprio, eu não vou ter discernimento do que está à minha volta. Mas se eu jejuo para me alimentar da presença, Deus vai me revelar o que está à minha volta. Isso vai fazer com que eu me mova naquilo que Pai quer que eu me mova. Aí eu vou entender que a verdadeira religião não é evangélica, irmãos. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. É cuidar dos desamparados. É cuidar dos necessitados. É se tornar a eles aquilo que eles precisam. Essa é a verdadeira religião para com Deus. Tiago diz isso. Mas como a gente não aprende? Por quê? Porque nós não jejuamos da maneira correta. Nós não nos aproximamos de Deus da forma correta. Então, se eu não me aproximo de Deus da forma correta, eu não vou ter discernimento do que o Pai está fazendo. Aí eu vou me mover segundo as minhas vontades, segundo a ótica dos meus olhos. Mas quando eu me aproximo do Pai, começo a agir com justiça, a igreja começa a se adornar. E quando a igreja começa a se adornar, ela começa a ganhar forma da noiva pelo qual o Senhor morreu por ela. E quando a igreja começa a ganhar forma, Cristo começa a se aproximar. Quando a igreja começa a ganhar forma, a volta de Cristo começa a se tornar mais real. Quando a igreja começa a ganhar forma, a volta do Senhor começa a se tornar cada vez mais real. E isso vai nos impulsionar a querer o quê? Fazer mais por Ele. Isso vai nos impulsionar a fazer mais o quê? Querer estar mais a sós com Ele. Por quê? Porque a nossa alegria é quando o noivo está presente. Porque a nossa alegria é quando Ele está aqui. Porque não tem alegria fora de Cristo. Não tem alegria longe do Senhor. Não tem vida longe do Senhor. João capítulo 4, versículo 31, se vocês quiserem abrir. João 4, 31. Foi falado aqui hoje também. João 4,31 diz assim: enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre,
O que eles disseram? Come. Qual foi a resposta de Jesus? Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Que alimento é esse? Fazer a vontade do Pai. Então, como eu já disse, deixar de alimentar o físico para alimentar o espiritual vai trazer discernimento daquilo que o Pai está fazendo. E quando eu tenho discernimento do que o Pai está fazendo, eu vou caminhar nisso. E quando eu caminho nisso, se torna atos de justiça. E se torna os atos de justiça, se torna o adorno da noiva. Então a minha vida, ela começa a gritar, volta Jesus. Amém? Deu para entender? A minha vida se torna o grito de Maranata. Aí o versículo 33, portanto os discípulos diziam uns aos outros, acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Jesus respondeu e disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E qual é a obra de Deus, irmãos? João capítulo 6 diz, Jesus uma vez eles perguntavam para Jesus, Jesus, nos fala qual é a obra de Deus, para que possamos fazer. Quem Jesus disse, a obra de Deus é essa, que vocês creiais naquele que Ele enviou. Então a obra de Deus não é o que você faz, é o Cristo que você revela. Porque tem muita gente fazendo muita coisa que não revela Cristo. Amém? Então não é o muito fazer, mas é o Senhor que eu revelo. E o que eu revelo? Eu revelo quem Cristo é, somente fazendo o que o Pai está fazendo. Se o Pai não está fazendo algo e eu estou tentando fazer, aquilo não vai revelar Cristo, vai revelar a força do seu braço. E a força do seu braço vai trazer glória para você, não para Cristo. Mas quando eu me subjugo, me rendo aos pés do Senhor e começo a discernir o que Ele está fazendo, a minha vida não mais tem sentido para mim. Importa com que Ele seja glorificado em mim, hoje, agora. Eu vou caminhar debaixo daquilo que Ele me disse para caminhar. Jesus disse, eu fui enviado para fazer isso, completar a sua obra. Vocês estão dizendo que há 4 meses e então virá a colheita. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Irmãos, entenda uma coisa. Você tem que anunciar o Evangelho, não é amanhã, é hoje. E anunciar o Evangelho é o papel de todo o cristão. Não é do pastor, não é do missionário. Anunciar o Evangelho é o seu papel. A grande comissão é para quem é discípulo de Deus. Os ministérios foram distribuídos depois. Mas até então Jesus chamava eles de discípulos. E nós somos discípulos do Senhor, todos nós. Se um dia nos rendemos a Cristo, nos batizamos, é o meu e o seu papel. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 19, que existe ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está sedento por Deus. E a culpa é minha e sua. As pessoas querem o Senhor, mas elas não estão recebendo a Deus porque nós estamos gastando mais o nosso tempo com jejum, oração e súplica por aquilo que beneficia nós e não o reino de Deus. E se a gente gasta o nosso tempo vivendo dessa forma, nós não estamos edificando o reino de Deus. Estamos edificando um reino terreno. E reino terreno nenhum vai subsistir ao reino de Deus. Os maiores impérios vieram à ruína. Por quê? Porque não tinha Deus presente. A gente vê isso na história. Não existe império nenhum que permaneça intacto se não tiver a presença do Senhor. Porque o que mantém todas as coisas é a presença do Senhor. A gente aprendeu isso aqui em Mateus capítulo 7. Quando você edifica algo sobre a rocha, nada é capaz de destruir. Por quê? Porque existe um fundamento que a mantém. E aqui Jesus diz aos seus discípulos, está vendo? A obra do meu Pai é essa. Meu Pai está mostrando que está todo mundo já sedento. Vocês estão achando que ainda é amanhã que eu tenho que começar.
Não, você tem que começar hoje. Mas por que, irmãos? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. O Senhor na nossa vida é o que o mundo precisa. Mas por quê? Como eu disse lá no início, hoje a gente tem o ministério da reconciliação. A Bíblia diz lá em Efésios que aquilo que nós ligarmos na terra está sendo ligado no céu. Quando uma pessoa enferma é curada, ela está sendo curada porque o céu está em concordância. Quando uma pessoa é liberta, ela é liberta porque o céu está em concordância. Por quê? Porque está sendo ligado aqui, está sendo concordado lá. Então viva uma vida de jejum, mas pela razão correta. Viva uma vida rendida aos pés do Senhor, mas pela razão correta. A gente deixou aquilo ali, aquele cartazinho. São 7 coisas. Mas dentro das 7 atividades, existem outras coisas para serem feitas. Mas por quê, irmãos? Porque existe um grupo de pessoas, irmãos, que eles estão gastando a vida deles para que Cristo volte agora. Essas pessoas são chamadas de precursores do reino de Deus. Pessoas que entenderam que não tem motivo mais viver no mundo sem o Jesus. Então elas querem que Cristo volte hoje. Você conversa com essas pessoas e pergunta, mas vocês não têm medo? Eles falam, a minha vida é Ele, se Ele vier eu vou já estar com Ele, então não me importo com as outras coisas. Mas e os seus sonhos? O meu sonho é encontrar com Ele. Mas os seus objetivos? O meu objetivo é encontrar com Ele. Mas por quê? Porque Ele me amou primeiro, então eu tenho que dar uma resposta a esse amor. Pessoas que já perderam tudo por amor ao Senhor. Pessoas que abriram mão de tudo por causa do Senhor. E o que é tudo, irmãos? Tudo não é os recursos que você deixa, tudo é a motivação de você viver. Porque tem gente que deixa muitas coisas, mas a motivação da vida dela continua errada. Mas quando eu deixo tudo, eu quero deixar tudo, tomar a cruz e seguir a Ele, deixar a minha vida, me submeter a Ele, irmãos, você pode passar pela tempestade que for na sua vida. Você não vai ser abalado porque Ele vai estar presente. Você pode passar pelas maiores angústias da sua vida. Você não vai esmorecer porque Ele vai estar presente. Ah, mas Ele permite? Sim, irmãos, permite. Permite. Por quê? Para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E entenda uma coisa. E Cristo é mais glorificado na nossa morte do que na nossa vida. Então viva hoje glorificando a Ele. Para que o seu legado grite mais alto ainda por Ele. Amém? Vocês estão felizes? Jesus é lindo, não é? Fique de pé. A gente está encerrando. João Batista, irmãos, ele foi o primeiro e grande precursor do Senhor. E João não fez nenhum milagre. João não fez nenhuma maravilha. João só fez o que o Senhor tinha dito para ele fazer. Se tornar uma voz clamando no deserto. Endireitai as veredas. Então, irmãos, João já endireitou as veredas. Os caminhos estão retos. Agora é o nosso papel preparar o caminho para que ele volte. Então volte para sua casa hoje com o anseio de preparar o caminho para ele voltar. Porque o jejum é um grito de saudade.
Eu preciso do meu noivo, aqui e agora, como ele está em sua totalidade no céu. Amém?